Olá, sétima aula sobre flexibilidade, conteúdo de flexibilidade. E hoje vamos falar de respostas crônicas ao alongamento. E vamos lá. Na aula anterior, só para recordar, eu falei de respostas agudas. Respostas crônicas, então também só para relembrar, a gente chama de efeito crônico ou resposta crônica, aquilo que você obtém ao longo do treinamento, depois de várias sessões. São os efeitos acumulados das sessões. Então vamos lá. Eu tenho no lado esquerdo, aqui no eixo Y, o percentual de mudança na amplitude de movimento, tá? Estou traduzindo a sigla aqui, ROM, que é a amplitude de movimento. E aqui nós temos semanas de treinamento. E eu peguei essa figura neste livro, onde ele cita um artigo. Nesse artigo aconteceu o seguinte: um treinamento de 6 semanas produziu um ganho na amplitude de movimento de 6%, que, pela minha experiência com flexibilidade, é bem pequeno. A gente normalmente em 6 semanas você consegue algo bem maior do que isso. Pode ser que neste caso já eram pessoas treinadas, que já tinham boa flexibilidade, né? Essa pode ser a explicação. Mas pessoas com a flexibilidade ruim, em 6 semanas, tendem a ganhar bem mais. E aí ele mostra que com o destreinamento de 2 semanas, se perdeu tudo. E aí depois ele mostrou de novo que mais 3 semanas mais 3 semanas não, né? Mais 6 semanas de treino, ele teve um ganho que foi até um pouco maior que o anterior. Bom, aí ele cita também um outro. Esse aqui já é algo mais perto do que eu vivi, na minha experiência, pelo menos com flexibilidade, tanto comigo como treinando. Isso aqui já está mais perto do que eu encontrei, que foi o seguinte: em 6 semanas ele encontrou um aumento de flexibilidade na casa de 30%. E a gente consegue ganhos realmente bem grandes dessa natureza. Bem grandes. 15, 20, 30, às vezes até mais. Talvez também depende, claro, da forma que se treinou, né? Tem isso também. Eu dou uma dica boa sobre... Eu vou falar disso mais à frente também, no futuro, em outras aulas. Mas, se eu não me engano, é na aula 4, de como você ser mais eficiente no treino do alongamento. Agora, outra coisa interessante, nesse caso, ele mostrou que, veja que, comparado ao artigo anterior, ele também treinou a mesma duração, 6 semanas e 6 semanas, só que aqui teve um ganho muito maior. E a outra coisa que também foi parecida, o destreinamento de 2 semanas, que aqui você não perdeu tudo, enquanto que neste caso aqui perdeu tudo. Então tem essas divergências na literatura. O que a gente sabe consenso é que se você treinar a flexibilidade, você vai ter ganho. Hora menos, hora mais, a depender de um conjunto de situações, mas isso vai acontecer. E também o destreinamento, a gente tem menos informações. Aliás, eu trouxe essas duas imagens exatamente porque não é fácil a gente encontrar informação de destreinamento, o efeito disso. Então, o que se espera com um treinamento feito no longo prazo é que você tenha ganhos de flexibilidade. Isso realmente acontece. Treinando no limiar de dor ou desconforto, você vai ter bons ganhos de flexibilidade com baixo risco. Aqui uma coisa interessante, adaptações crônicas. Eu tenho no eixo Y a força passiva, ou o stiffness, né, a rigidez, e aqui a amplitude de movimento. E aqui ele está comparando o seguinte: uma pessoa que ele chamou de flexível e uma pessoa não flexível, ou seja, uma pessoa treinada em flexibilidade e uma pessoa que não era treinada em flexibilidade. E comparar as curvas de comprimento ou amplitude e resistência passiva. Então veja que para a mesma amplitude, a pessoa destreinada, que ele está chamando aqui de inflexível, né, e eu traduzi como não flexível, ela, para a mesma amplitude de movimento, ela tem uma força passiva maior, portanto mais rigidez, do que uma pessoa que já é treinada. Então, a pessoa já treinada, para aquele mesmo comprimento, aquele mesmo alongamento muscular,
vai ter um músculo bem menos rígido. Tá? Agora, uma coisa que chama muita atenção é isso aqui, ó. Bom, este ponto aqui da pessoa inflexível é onde ela parou, ou seja, ela chegou neste ponto aqui e falou assim, ó, não vai mais porque não dá para mim. Agora, repare a pessoa flexível. Ela passa muito deste ponto. Então, ela não só tem... Ela não chega só ao mesmo nível de força passiva. Ó. Então, se eu traçasse uma linha aqui eu estou no mesmo nível de força passiva. Só que a pessoa que é flexível e treinada, ela vai além disso. Isso sugere que ela é capaz de ter uma tolerância ao alongamento muito maior. Ela tolera mais. É como se... Bom, em parte porque ela está enfrentando mais o desconforto, está enfrentando mais a dor, e em parte porque ela tem uma consciência do próprio corpo e ela já começou a compreender, ou melhor, já tem uma boa compreensão até onde ela consegue ir, apesar do desconforto. Então, uma pessoa que já é flexível, e aliás, há quem acredite que a maior diferença entre pessoas flexíveis, ou pelo menos, não sei se é a maior, mas grande parte dessa diferença tem a ver com a tolerância. A pessoa tolera um nível de desconforto muito maior do que uma pessoa pouco flexível. Isso pode acontecer. Só fazendo analogia, claro que é um outro mundo, é outra coisa, mas se você, por exemplo, faz mergulho, uma pessoa que não tem a prática do mergulho, em poucos segundos ela sai, embora ela conseguiria ficar muito mais tempo. Ninguém vai morrer ou desmaiar em 15, 20 segundos sem respiração. Mas você vai sentindo um desconforto tão grande, tão grande, tão grande, que fisiologicamente tudo em você vai te pedindo para sair dali e voltar a respirar. Mas à medida que você vai treinando, você não vai ter grandes alterações fisiológicas. O que mudou, boa parte disso, é a sua tolerância, a sua compreensão, e quando eu digo não é só uma compreensão consciente, fisiologicamente o seu corpo está entendendo que dá para ir mais. Claro que são dois mundos, mas só para a gente fazer um paralelo. O que explica os efeitos crônicos? O aumento da amplitude músculo-tendínea permite aumento da amplitude mioarticular, ou seja, quando o músculo e tendão, que é o componente, são os componentes mais impactantes, quando eu digo músculo, por causa dos tecidos conjuntivos, principalmente. E tendão, obviamente, porque o tendão é um tecido de baixíssima elasticidade. Então, quando a gente consegue aumentar o tamanho desse componente, músculo e tendão, o que a gente vai perceber é uma amplitude mioarticular maior, portanto, uma flexibilidade maior. Agora, quais são os mecanismos? Por que ocorre aumento músculo-tendíneo? O que explica isso? E é onde eu quero chegar. Então, os mecanismos sugeridos são aumento de sarcômeros em série. Então, à medida que você vai treinando, vai fazendo alongamentos, vai treinando flexibilidade, o músculo vai aumentando de tamanho. Aquilo que a gente chama de sarcômeros em série. Ele vai tendo uma hipertrofia, ganhos de sarcômero na periferia do músculo. Deixa eu ver se consigo projetar uma caneta aqui. Se você imaginar essa caneta como um músculo, você vai ganhando E aí você pode imaginar a própria célula. Né? Se isso fosse uma célula, vai ganhando sarcômeros na extremidade. E o músculo como um todo vai ficando maior. Eu vou dar uma aula específica sobre isto aqui, sobre aumento de sarcômero. Inibição de próprios receptores, como eu já falei lá na aula 4, à medida que você vai treinando, você vai tendo uma acomodação ou uma adaptação dos fusos neuromusculares, e aí você vai conseguindo ter uma maior capacidade. E também da dor, você vai ficando mais tolerante ou possivelmente com menos dor para o mesmo nível, pode ser também isso, embora isso é menos fácil de entender, mas certamente você vai ficando mais tolerante ao alongamento. E o aumento da elasticidade dos tecidos conjuntivos. Os tecidos conjuntivos também podem ampliar a sua capacidade. A capacidade elástica de tecido conjuntivo é muito baixa, tanto é que tecido conjuntivo é chamado de inelástico.
mas que poderia ganhar um componente que daria ao tecido conjuntivo um pouco mais de amplitude. Esse é um assunto também bem complexo, né? Se o tecido conjuntivo ganha em termos de que quando tracionado ele se alonga ou se vai tendo ganhos de mais material relacionado à produção do tecido conjuntivo. Tá? Essa é uma discussão um pouco mais complicada. Bom, em relação ao componente sarcomérico, o pensamento clássico é que o comprimento dos componentes sarcoméricos, a quitina, a miosina e titina, então quando a gente pensa no sarcômero, este sarcômero, o que se pensa é que ele não muda de tamanho, ou pelo menos ele não, se ele mudar de tamanho seria apenas por uma fase até se adaptar, mas a crença é um sarcômero. Agora vamos imaginar, isso aqui não é mais uma célula, mas sim um sarcômero. O meu dedo fazendo papel aqui de linha Z. Com o treinamento, o sarcômero até poderia aumentar de tamanho, mas aparentemente depois de um tempo o que ocorrerá, chegaria num nível crítico onde você vai ter sarcomerogênese, ou seja, a produção de um outro sarcômero. Tá? Essa é uma outra discussão. Mas a tendência é que o sarcômero ele não fique maior por muito tempo e com o tempo ele ou vai ter uma produção de um novo sarcômero e ele vai voltar para o mesmo tamanho. Mesma coisa quando ele está de menor, a crença é que o músculo vai eliminar um pouco de sarcômeros para que esse sarcômero volte ao tamanho normal. Essa é a tese. Mas que o sarcômero em si ele não mudaria de tamanho, não por muito tempo pelo menos. Ele tende a manter um tamanho. Portanto, se os sarcômeros dentro de uma célula são constantes, para que a célula cresça e também o músculo cresça, só seria possível aumentando o número de sarcômeros nas fibras. E eu vou falar isso na outra aula, porque aí é um assunto um pouco mais denso, sobre como que acontece isso que eu chamei de sarcomerogênese, ou seja, a produção de novos sarcômeros. Isso é bem conhecido. Há, de fato, produção de novos sarcômeros na extremidade da célula, das células, e a gente vai falar disso numa outra aula. E temos algumas evidências bem interessantes. Em relação ao sistema nervoso central, o treinamento de flexibilidade pode modificar a excitabilidade reflexa. Se um estímulo é dado sob um receptor sensorial, o fuso muscular, ele responderá inicialmente a uma taxa constante, mas em seguida, tanto no curto prazo, de forma aguda, ou depois de um tempo de treinamento, essa taxa de disparo, taxa de impulso, vai diminuir. E aí chama-se isso de um fenômeno da adaptação ou habituação. Eu falei rápido, porque eu já expliquei bem isso na aula 4, que é essa aula aqui. Então, só para não ficar muito repetitivo para quem já vem acompanhando o curso, dá uma olhada nessa aula. Não é uma aula longa, e lá eu explico bem esse papel do sistema nervoso na restrição ao movimento. E o que é isso, né? O fenômeno da adaptação ou habituação. Então está nessa aula, você pode pesquisar lá na playlist de flexibilidade, ou pode buscar por esse QR Code, enfim, tem alguns caminhos. E dentro dessa aula eu falo desse vídeo, que é um vídeo, não é a única coisa que eu falo lá na aula, vale mais a pena assistir a aula porque para ter uma noção do geral. Mas se você tiver um pouco mais de pressa para tentar entender um pouco mais rápido, se você for neste vídeo, que é um vídeo curto de aproximadamente 4 minutos, que está neste canal, também é bem provável que você vai conseguir entender o que eu quero dizer em relação a essas coisas aqui. E sobre uma coisa que eu tenho esquecido de falar, é sobre a dor. A dor é outro mecanismo muito claro, né? Quem já fez flexibilidade já percebeu que chega um nível de desconforto ou dor que você pede para parar porque é muito desconfortável. Então esse é um mecanismo muito claro. E agora, o quanto a gente
vai melhorando, a gente sabe o que se sabe pouco, se para uma mesma relação de comprimento-tensão, se a dor seria a mesma, mas eu agora sou mais tolerante a ela, ou se a dor também diminuiria para o mesmo nível de tensão. Isso é uma coisa que a gente não compreende bem. Mais tolerante parece claro, as pessoas, até porque tem alguns estudos que mostram isso, que as pessoas ultrapassam o nível de tolerância, mas a dor é uma coisa difícil de medir com precisão. Tá? E na próxima aula eu vou falar de uma relação bem interessante que é alongamento e hipertrofia. Alongamento melhor, aumenta a hipertrofia ou prejudica, e o oposto, a hipertrofia prejudica o alongamento. E exatamente falando disso, sobre alongamento e hipertrofia, que eu vou falar da história daquilo que eu chamei ali atrás de sarcomerogênese, da produção de sarcômero em série. Então, a próxima aula a gente vai falar dessa relação entre alongamento e hipertrofia. Um livro-texto que eu uso. Esse aqui é um artigo também que eu recomendo, embora já estava na hora de fazer uma atualização, mas tem algumas coisas interessantes, não só sobre flexibilidade, mas sobre outras coisas. E o nosso capítulo de livro, nós temos um capítulo dentro deste livro sobre flexibilidade. Este livro está gratuito neste site, é só entrar lá, fazer download, pode ser pelo site ou pelo QR Code. E nosso blog, onde a gente tem publicado postagens interessantes postagens que complementam a formação ou atualizam aqueles que já formaram há algum tempo. Postagem sempre interessante, com boa fundamentação científica, mas sem ser uma linguagem tão técnica como a linguagem científica. Então, faço meu convite para que você possa acompanhar lá o blog. Então é isso, até a próxima aula.